Oi, gente. Agora eu vou falar de um assunto que é a questão de adubação. Na verdade, assim, quando a gente fala adubação, é, tem dois tipos de adubação, né? Tem adubação para o solo, um chama de correção, né? Mas adubação para o solo. E tem adubação para planta, específico para a planta que você está colocando ali, né? Seja uma muda ou semente. Então, isso tem diferença. Então, eu vou tentar explicar mais ou menos, porque às vezes eu sempre coloco nos meus vídeos, coloquei tantas gramas, tal, mas já para planta, né? Então, isso aí pode ser que dê uma certa confusão, né? Então, eu vou tentar explicar, pelo menos a pessoa fica sabendo esse conceito nessas duas coisas. Bom, então, primeira coisa, né? Sempre na maioria dos meus vídeos, quando eu estou mostrando, eu coloco assim: eu fiz adubação, preparei essa linha contínua, esse canteiro, sempre uso essa expressão, né? Só que ela é assim: quando eu plantava comercialmente antigamente, você delimita uma área, 300 metros quadrados, 500 metros quadrados, 1000 metros quadrados, 1 hectare, tanto faz. Só que para isso, você tem que ter maquinário. No enxadão você não consegue fazer não, você tem que ter maquinário, microtrator, trator, justamente para poder fazer o processo, né? Então, o que acontece? Quando eu faço por canteiro, por cova, né, delimitando já um espaço, eu só preparo ali. Então, se eu coloco calcário, vai ser ali, se eu coloco uma adubação, vai ser ali, dali eu faço o canteiro, faço a cova e planto. Só que na realidade, quando se fala em plantar comercialmente, numa área maior, só que tem que ter um maquinário, como eu disse, né? Ela não funciona assim, ela funciona um pouco diferente. É um caso típico, eu plantei inhame outro dia, estão tudo já geminado, crescendo, né? Eu fiz aqui um canteiro linear, né? Uma cova linear, tanto faz, daqui até aqui. E aqui eu preparei, que aqui é uma área nova, preparei com calcário 60 dias de antecedência, coloquei esterco de galinha, adubo químico, né? E plantei. Aqui eu vou fazendo a manutenção, que no caso do inhame, ele demora assim 10 meses para ficar pronto, né? A colheita. Você planta bem antes, passa o período de chuva inteiro, mais um pouquinho, né? Na casa de 10 meses. E aqui eu vou fazendo adubação. Só que, por que eu faço isso? Na verdade tem alguns motivos, né? Aqui eu não tenho maquinário em mãos, né? Máquinas agrícolas. E outra coisa, a questão da economia dos produtos que você vai colocando no solo. Então você gasta menos, né? Só que é porque eu estou fazendo um canteiro, digamos, não muito grande. Mas, se você for plantar comercialmente, ele difere pelo seguinte. Por exemplo, aqui, né? Tem esse canteiro, aqui tem uma área de circulação, tem outro canteiro aqui, e assim vai. Só que tem um detalhe muito importante, né? Quando se faz essa correção de uma área, não de um local, né? De uma área maior, é essencial que tenha análise de solo. Sem análise de solo, praticamente impossível fazer, né? Por quê? Você vai mexer em grande quantidade, você não pode gastar material em excesso, que é prejuízo, né? Então tem que ter análise de solo, né? Mas ela funciona dessa forma. Né? Como estava dizendo, aqui tem um inhame plantado, tem um corredor aqui, tem um canteiro aqui, tem um corredor aqui, tem um canteiro, e assim vai subindo, né? Então, delimitado, digamos, uma área, né? Independente do tamanho que vai ser, é uma área que se vai trabalhar constantemente. O que tem que ser feito? Primeira coisa, feita análise de solo, começa com calcário. Então, viu necessidade do calcário, né? Normalmente está na casa de, às vezes nem precisa, mas de 100 a 500 gramas por metro quadrado, numa região mais ácida, onde nunca foi plantado, deve estar mais ou menos por ali o limite, né? Então, tem que passar o calcário no terreno como um todo, não só onde vai plantar. Aí tem que entrar a máquina para tombar essa terra pela primeira vez, né? Dar duas incorporadas. Se for uma grade aradora, tudo bem, mas se não for uma grade aradora, só um arado, o ideal é passar um arado e uma grade. Feito esse primeiro tratamento, descansa a terra, digamos, 60 dias, a análise de solo vai mostrar, né? Mas assim, basicamente, uma coisa muito importante, a não ser que o seu solo seja muito já bom com material orgânico, mas se não for, há necessidade de jogar esterco de galinha ou gado numa área como total, corrigindo a área, corrigindo o solo como um todo, né? Quer dizer, o agrônomo vai falar o nível ideal para a sua região daquelas tais composição. Então, você eleva o teor, né? Eleva o teor do material orgânico. Então, corrigir o solo, material orgânico. Aí tem que jogar o esterco.
O ideal é incorporar também. Junto, muita gente não sabe, mas tem a correção do fósforo. Às vezes o solo é pobre em fósforo. E também tem a correção do potássio também, que muita gente não sabe que existe, né? Quer dizer, quem planta normalmente, assim, já sabe, né? Mas é isso que acontece. Quando você equilibra o solo como um todo, eu estou falando assim, de uma maneira correta de ser feito, né? Então, normalmente a pessoa, quando fala em correção, para só no calcário. No máximo adubação orgânica. Fósforo, potássio, acaba ficando no segundo plano na realidade, né? Mas normalmente a pessoa está acostumada a fazer calcário, no máximo adubação orgânica. Correção de solo. Essa questão da correção do solo, ele é diferente do correção para a planta, a necessidade da planta. Porque se for um agrônomo, ele vai falar também a necessidade da planta de acordo com o solo está. Então, quando você pega um solo, por isso que tem muito detalhe de solo pobre, solo rico, né? Solo argiloso, arenoso, vários tipos de solo, né? Aí a característica, né? Terra roxa, vermelha, massapê, né? Mas quando você equilibra tudo, você aumenta o teor nutritivo ou deixa a terra preparada para que a planta, quando você colocar a planta em adubação, a planta poder absorver. Então você equilibrou a terra de uma forma geral. Aí sim, né? Se faz, por exemplo, o canteiro, vou mostrar aqui. O canteiro, por exemplo, né? Então, de acordo com o que você quer fazer, o tamanho, necessidade, se você vai levantar, não vai levantar, né? Você define. E aqui tem adubação para a planta. Então, aqui, de acordo com essa análise de solo que foi feito, né, que foi feita reposição, passado o período, carência, que a planta, o solo ele precisa de um certo tempo para ter essa reação química para corresponder à correção. Né? Então, feito isso aí, sim, né, se faz onde vai plantar, se é canteiro ou cova, e faz a adubação para a planta. Então vai novamente as necessidades de nutrientes de NPK, esterco, alguns micronutrientes, né? E faz tudo isso aí. Então essa é a maneira correta de se fazer. Essa questão da correção do solo, esse sistema, o correto, normalmente é para terras novas que você está abrindo pela primeira vez, está no primeiro, segundo, terceiro plantio, né? Depois a terra começa a ficar mais equilibrado. Ou num solo de monocultura. Ou monocultura, ou rodízio com duas culturas, por exemplo, né? Que todo ano se planta as duas mesmas coisas, uma coisa só. Hoje em dia uma coisa é difícil, normalmente é duas pelo menos, né? Então com o tempo a terra vai tendo um certo desgaste. Às vezes a planta absorve determinado nutriente em maior quantidade, ou a terra é mais pobre daquilo ali. Então se faz esse tipo de correção do solo como um todo, justamente para voltar a equilibrar. Agora, quando é canteiro, por exemplo, de hortaliça, coisa que você está plantando variedades diferentes, que nem no meu caso, que eu vou mostrar aqui de novo, você vai plantando, né, ciclos rápidos. Então, essa necessidade geral do solo seria interessante nos primeiros plantios, quando você planta a primeira, a segunda, talvez até a terceira, né, um geral. Só que sem máquina você não consegue fazer, porque é muito trabalhoso. Porque assim, né? Então, feito o canteiro, cova, que seja, de acordo com cada cultura, a gente vai mudando o dimensionamento. Tem coisa que precisa de mais espaço para andar, outro menos, espaço entre plantas, algum é maior, algum é menor, né? Então, quando o solo está equilibrado como um todo, você ajeita a terra ali, ajeita aqui, faz novo formato e você coloca só adubação para a planta e ela responde, né? Agora, quando você não fez isso, toda vez que você pega terra nova, entra terra ácida, entra terra que não é tratada e acaba assim, digamos, bagunçando um pouquinho, né? Mas assim, não que isso não consiga fazer sem essa análise, sem a correção do solo como um todo, né? Consiga plantar, não, consegue, né? Mas aí é aquele detalhe, você tem que ter no bom senso e saber até que ponto que tem um sistema certo para se fazer e outro não, né? Mas é assim que funciona a coisa. De hortaliça, que o ciclo é rápido, mesmo se não fazendo correção geral, mas com tempo, não no início, né? O início realmente era interessante fazer, mas depois de um terceiro plantio aproximadamente, tanto de você mexer terra para lá e para cá, você vai equilibrando o solo mais ou menos como um todo.
você sabe mais onde plantou, você puxa ali, puxa aqui, entra terra nova, mas você incorpora de novo, né? Você acaba fazendo um equilíbrio do solo sem esse trato generalizado, né? Mas aí são particularidades para cada cultura. Eu vou finalizar aqui porque é um assunto bastante longo. Se você pegar um especialista de solo, um agrônomo especialista, ele vai falar muito mais detalhe. Eu estou falando mais ou menos básico, coisa que eu já fiz, né? Que existe essa diferença no questão do trato do solo, né? Você preparar o solo, né? O trato do solo, alguns chamam adubação de solo ou correção de solo, alguns chamam dessa forma, né? E adubação para a planta. Na realidade, assim, são duas coisas diferentes. Então, eu tentei simplificar, pode ser que falte algum detalhe, né? Mas eu procurei ser assim mais claro possível.